Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma decisão do STJ do último informativo. No momento em que eu gravo esse vídeo, esse é o último informativo, o informativo 686 do dia 1º de março, portanto, há 3 dias atrás. Preste bastante atenção porque é uma decisão própria da Fazenda e estamos tratando de execução fiscal. Execução fiscal é direito processual civil, mas também é processo tributário. Execução fiscal é tema dos mais importantes em direito tributário ou em processo tributário para o enfrentamento de provas da advocacia pública. Preste bastante atenção nessa decisão, porque muito provavelmente isso vai estar nas tuas próximas provas de procurador. Essa decisão é relevantíssima para os concursos de advogado público. Muito bem. Entenda o caso. Como de praxe, a gente vai pegar a decisão do STJ e eu vou criar aqui um caso para que você entenda tanto a problemática e principalmente a solução. É essa solução que nós vamos apresentar a partir desse problema, a partir desse caso, que você deve desenvolver, por exemplo, numa eventual prova de segunda fase. Vamos lá. Com o novo CPC, com as regras advindas do novo CPC, a Fazenda Pública tem pedido nas execuções fiscais, então o processo tributário típico da Fazenda, nas execuções fiscais, a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Por quê? Porque essa previsão foi feita pelo novo CPC. Daqui a pouco a gente chega lá no dispositivo, continue aqui comigo. Os juízes, grande parte deles, indeferem o pedido apontando vários argumentos. Dentre esses argumentos apontados pelos juízes, se destacam esses 4. Primeiro, a medida executiva não se aplica à execução fiscal. Em outras palavras, o cadastro de inadimplentes, enquanto medida executiva do novo CPC, não se aplica à execução fiscal porque a execução fiscal tem normativo próprio. Presta atenção porque essa é a base do indeferimento desse tipo de pedido. E é justamente a solução a essa questão o ponto mais importante do vídeo e o ponto mais importante da decisão do STJ. Então, primeiro argumento dos juízes que indeferem o pedido da Fazenda, a medida executiva não se aplica à execução fiscal. Preste atenção que isso aqui é importante, eu vou deixar até rachurado para que você não perca o fio da meada. Segundo argumento, em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor, no caso a própria administração pública, o próprio ente, a própria Fazenda, providenciasse a efetivação da medida. Aqui seria a efetivação da medida de forma extrajudicial, sem solicitação no juízo da execução fiscal. O ponto 3 e 4 decorrem do 2. 3. A intervenção judicial só caberá se eventualmente comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios, veja que o 3 decorre do 2. E 4. A ausência da adesão do tribunal ao convênio Serasa-Ajude ou a indisponibilidade do sistema. Perceba que 2, 3 e 4 fazem parte de um indeferimento só. Basicamente, o juiz diz o seguinte: ou eu não posso fazer porque não tenho um sistema, ou então você pode fazer de forma autônoma. Você não precisa de mim para fazer. Então, existe, na verdade, 2 argumentos de indeferimento. O primeiro, a medida executiva não se aplica à execução fiscal, então essa parte do CPC é inaplicável à execução fiscal. E o segundo indeferimento parte do argumento de que a Fazenda Pública não precisa do Poder Judiciário para fazer isso. Aí o Poder Judiciário diz assim: você pode fazer de forma autônoma ou eu não posso fazer porque eu não tenho um sistema para isso. Bom, vamos analisar cada um dos argumentos de indeferimento por bloco, né? O primeiro, a medida executiva não se aplica à execução fiscal, ou seja, o CPC nesse ponto não se aplica à execução fiscal. E segundo, a Fazenda pode fazer isso sem o Poder Judiciário. A primeira, aplicação do cadastro de inadimplentes na execução fiscal. O artigo 782, parágrafo 3º do CPC é o que faz previsão da inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Medida executiva diz o seguinte: a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Está aqui, CPC, artigo 783, parágrafo 3º. Então, para que nossa pergunta fique completa, nós teríamos basicamente o seguinte questionamento: o artigo 782, parágrafo 3º, se aplica à execução fiscal? Preste atenção, porque isso pode estar na tua próxima prova, certamente estará. Essa é a pergunta. Esse dispositivo, 783, parágrafo 3º, se aplica ou não à execução fiscal? Bom, vamos ver o que diz a Lei de Execução Fiscal. Logo no artigo 1º da Lei de Execução Fiscal, nós temos:
A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, Estados, DF e municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei, lei especial, lei de execução fiscal e de forma subsidiária pelo Código de Processo Civil. Ora, como se interpreta o artigo 1º da Lei de Execução Fiscal? Há muito tempo esse artigo se interpreta assim: eu aplico a Lei de Execução Fiscal aos executivos fiscais porque se trata de lei especial. Agora, havendo lacuna nessa lei ou havendo omissão nessa lei, eu posso aplicar de forma subsidiária o Código de Processo Civil. Ora, se existe lei especial, eu aplico a lei especial. E, portanto, naquilo que a lei especial normatiza, eu não aplico o Código de Processo Civil. Mas naquilo que a lei especial é omissa, ou naquilo que existe lacuna, eu aplico o Código de Processo Civil, se a regra do Código de Processo Civil não for incompatível com o sistema da Lei de Execução Fiscal. Então, se se trata de execução fiscal, é preciso aplicar o normativo da, primeiro, Lei de Execução Fiscal, em caso de omissão, ou seja, ausência de regulação própria ou lacuna, se aplica o CPC, desde que a regra não seja incompatível com o sistema da execução fiscal. Bom, nesse caso, nós temos, portanto, uma decisão do STJ sobre o ponto. Não há regra específica na Lei de Execução Fiscal acerca da inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Se não há regra específica sobre isso, eu posso aplicar o Código de Processo Civil, porque essa regra não é incompatível com o sistema da Lei de Execução Fiscal. Pelo contrário, essa regra é compatível com a busca da satisfação do crédito da fazenda. Então, não havendo norma específica na Lei de Execução Fiscal, eu aplico o CPC. Sendo compatível com o Executivo Fiscal, a inscrição no nome do devedor em cadastro de inadimplentes, portanto, plenamente aplicável à execução fiscal. Essa é a conclusão que chega ao STJ a partir desses argumentos aqui, ó. Para o STJ, não há norma em sentido contrário na Lei de Execução Fiscal, não há norma própria, e a inclusão em cadastro de inadimplentes é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor. Menor onerosidade para o devedor está justamente no artigo 805 do Código de Processo Civil. A gente vai voltar no final do vídeo a esse artigo 805, preste bastante atenção. Por que você está chamando tanta atenção a esse ponto, professor? Porque numa prova de segunda fase, para que fique completa a sua resposta, é preciso que você desenvolva essa argumentação aqui. Não só pode aplicar o artigo 782, parágrafo 3º, à Lei de Execução Fiscal, não só pode aplicar esse dispositivo, como na execução ele promove valores de efetividade, economicidade, razoável duração do processo e menor onerosidade para o devedor. É aqui onde a sua resposta na segunda fase se torna completa e diferenciada das dos demais candidatos. Preste bastante atenção porque isso é importante. Agora, o juiz ele pode indeferir o pedido de inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes se ele vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam ou de qualquer outra questão identificada no caso concreto. Então, o juiz ele deve deferir a medida executiva, porque é aplicável à execução fiscal, ele deve indeferir se ele vislumbrar aqui algum problema na execução fiscal que dê ao juiz dúvida razoável acerca da necessidade ou não de adentrar no patrimônio do devedor, ainda que nesse caso o pedido seja tão somente de colocá-lo em cadastro de inadimplentes. Então preste bastante atenção porque essa é a decisão do STJ. É bom lembrar que na mesma linha de desenvolvimento de argumentação o STJ admite há muito tempo o protesto de CDA. Então preste atenção porque aqui o estudo de possibilidade de cadastro de inadimplentes para o devedor da execução e possibilidade de protesto de CDA estão dentro dos mesmos argumentos de efetividade de satisfação do crédito da fazenda no que diz respeito efetivamente à possibilidade de ajuizamento da execução fiscal. O protesto de CDA pode inclusive resolver ou satisfazer o crédito da fazenda antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Então preste muita atenção porque são duas decisões que têm o mesmo espírito argumentativo. Muito bem. O segundo tópico, desnecessidade do Poder Judiciário para inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Sobre esse tópico, lembre-se, é um dos argumentos ou um conjunto de argumentos que os juízes utilizam para indeferir o pedido
da Fazenda para que o nome do devedor seja inserido em cadastro de inadimplentes, você tem que, nesse argumento aqui, o STJ nos deu informações interessantes. Aqui eu vou me permitir ler a passagem do julgado pela sua importância. O STJ diz o seguinte: o Poder Judiciário determina a inclusão no cadastro de inadimplentes com base no artigo 782, parágrafo 3º, por meio do sistema Serasa-Ajude, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo termo de cooperação técnica firmado entre CNJ e Serasa. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado. Aqui o STJ está respondendo aquela segunda parte. O poder público pode, nesse caso, efetivar a medida executiva sem participação do Poder Judiciário? Pode, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. Então, o STJ reconhece que, por meio do Poder Judiciário, o poder público faz isso de forma gratuita, de forma autônoma, ele pode gastar recursos, ele pode ter despesas para isso. Diz ainda o STJ, a situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras físicas ou virtuais do Judiciário, com baixo percentual de êxito, conforme demonstrado ano após ano no Justiça em Números do CNJ, os entes públicos se valham do protesto de CDA ou da negativação dos devedores com maior perspectiva de sucesso. Protesto de CDA e negativação dos devedores com uma maior perspectiva de sucesso. Portanto, protesto de CDA e, nesse momento, a negativação do nome do devedor na execução fiscal ou o devedor do Estado de dívida ativa, constante em CDA. Nesse caso, essas duas situações possuem, como eu disse, o mesmo espírito argumentativo. Então, o que vai rechear, por exemplo, tua resposta na segunda fase é se você fizer uma boa associação entre essa situação do cadastro de inadimplentes do devedor em execução fiscal ou do devedor constante em CDA com o protesto da própria CDA. Isso vai engrandecer a tua resposta. E por último, um detalhe importante, o STJ ainda nos deixou no finalzinho do julgado uma informação muito importante. Olha o que diz o artigo 805 do CPC, eu disse que voltaria a ele. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, sendo medida menos onerosa. A anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. O STJ nos deu essa informação aqui muito importante, ou seja, antes de exaurida a busca por bens penhoráveis, a Fazenda já pode e o juiz deve deferir o cadastro ou a inclusão no cadastro de inadimplentes do nome do devedor na execução fiscal. Atente-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no artigo 805 do CPC 2015. Preste muita atenção, porque o STJ entende que, sim, o artigo 782, parágrafo 3º, se aplica à execução fiscal. O juiz deve deferir aqui que o nome do executado seja incluso no cadastro de inadimplentes. Ele só não deve deferir se vislumbrar dúvida razoável sobre a existência do direito ao crédito previsto na CDA, a exemplo de prescrição e legitimidade do devedor ou outra questão identificada no caso concreto. Preste atenção, tudo isso no mesmo espírito do que já decidiu o STJ sobre protesto de CDA. E quanto à desnecessidade do poder público, ou melhor, do poder judiciário, para que a Fazenda possa colocar o nome do devedor em cadastro de inadimplentes, o STJ diz que, de fato, não é necessário o poder judiciário, mas é a via gratuita, sendo, portanto, a situação ideal que a Fazenda Pública, que a administração, que os estados, estado gênero aqui, procurem convênios com os órgãos de proteção ao crédito para que possam fazer isso de forma eficaz, evitando, inclusive, o ajuizamento de execuções fiscais, o que seria muito bom para o poder público e também para o poder judiciário. Então, decisão muito importante mesmo, aqui típica dos concursos da advocacia pública, e eu te dei todos os elementos necessários à construção de uma boa resposta subjetiva para esse tipo de problema aqui. Fique ligado, porque os argumentos aqui são justamente aqueles que você precisa reproduzir numa segunda fase. Obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.